tema da mensagem dessa noite: os milagres de Jesus no mar da Galileia. Os louvores hoje, todos eles seguiram uma linha de pensamento, onde nós falamos sobre alguns milagres de Jesus no mar. Falamos do mar em melodias. Continuaremos falando sobre o mar agora na palavra, em especial o mar da Galileia, que não chega a ser um mar, mas é um grande lago. Um lago que tem apenas 20 quilômetros de extensão, 11 quilômetros de largura e apenas 46 metros de profundidade. Mas o mar da Galileia, ele abençoou aquela região. Era uma região fértil e ali muitas cidades foram se desenvolvendo na época de Jesus. E grande parte do ministério de Jesus se desenvolveu na Galileia. Ali na Galileia, Jesus ele realizou muitos milagres. Durante o ministério de Jesus, 3 anos, Jesus ele realizou vários milagres. Ele expulsou demônios, ele ressuscitou os mortos. Mas esses milagres de Jesus tinham um alvo específico: a multidão. Os líderes religiosos, as lideranças políticas da época. Sendo que os milagres que aconteceram no mar da Galileia, o foco de Jesus não era mais a multidão, não eram os religiosos, não eram os políticos. Os milagres do mar da Galileia tinham um alvo. O alvo eram os discípulos. Jesus ele queria aperfeiçoar, aumentar a fé dos seus seguidores. No capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 1, a igreja pode permanecer assentada. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, que é o mar da Galileia. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa revelar ao nosso coração. Interessante que a Galileia era uma região um pouco distante de Jerusalém, e os galileus tinham um dialeto diferente dos judeus que moravam em Jerusalém. E a Galileia era uma região que tinha judeus e não judeus. Por incrível que pareça, foi uma região que Jesus operou mais milagres. E Jesus ele andou pela Galileia. Aquela região, ela tinha várias cidades. Em Cafarnaum, Jesus ele curou o servo de um oficial, curou um leproso. Em Cafarnaum, Jesus curou a sogra de Pedro, ele curou o paralítico, ele expulsou um espírito maligno de um homem. Em Cafarnaum, Jesus chamou Mateus. Em Cafarnaum, Jesus pagou os seus impostos. Em Cafarnaum, Jesus repreendeu a falta de fé do povo daquela região. Mais um pouquinho adiante, em Corazim, Jesus também repreendeu a fé do povo, curou o cego e descansou. Jesus ele pregou na Galileia um lindo sermão do monte, que fala sobre o caráter cristão. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele chamou os 12 discípulos, ele multiplicou os pães e realizou 3 milagres. Quem era Jesus para a multidão? Quem foi Jesus?
de hoje. Alguns acreditavam que Jesus ele era um rabino itinerante, porque um rabino era um mestre, era uma pessoa que interpretava, discutia, ensinava a lei e tinha alguns discípulos. Um rabino andava de cidade em cidade. As pessoas olhavam para Jesus, alguns diziam, ele é um rabino. Outros acreditaram e defenderam a ideia de que Jesus era o Messias. Messias, na visão do judeu, na época de Jesus, era um líder nacional, um líder político, um militar, alguém que iria libertar Israel da tirania do Império Romano. Mas se Jesus se apresentasse como Messias, como esse líder político que iria derrubar e destruir o grande Império Romano, talvez Jesus não teria liberdade para transitar no meio das cidades. Embora Jesus realizasse milagres e alguns discípulos acreditavam ser ele o Messias, e quando as pessoas queriam colocar Jesus como rei, Jesus ele se afastava. Dentro da tradição judaica, um Messias só se tornava um Messias após de confirmar e afirmar através de atitude a sua missão. Jesus ele só foi confirmado como Messias, sabe quando? Quando ele morreu e ressuscitou. Porque naquele momento do ministério, Jesus não poderia se apresentar como Messias. Mas Jesus ele foi visto por alguns como Filho de Deus. Interessante que essa expressão Filho de Deus é uma expressão que não era comum. Somente pessoas especiais, somente pessoas que tinham uma íntima comunhão, um íntimo relacionamento com Deus Pai, poderia ser chamado de Filho de Deus. Ou então, os seres angelicais, que eram os filhos criados por Deus. Mas Jesus recebeu o título de Filho de Deus, porque ele era especial, porque ele tinha uma relação íntima com o Pai. E muitos hoje se dizem, batem no peito, eu sou Filho de Deus, sem mesmo ter um íntimo relacionamento com o Pai, sem mesmo ter o caráter e a personalidade alinhada com a vontade do Pai. Exigem as bênçãos espirituais, exigem a proteção do Pai, exigem o socorro do Pai. Ser chamado Filho de Deus significa ter um relacionamento com Deus, ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus, entender o coração de Deus. Ser filho de Deus é nascer de novo, não voltando ao ventre materno, mas nascendo na água e do Espírito Santo de Deus. Jesus também recebeu o título de Filho do Homem. Essa era a expressão predileta de Jesus naquele momento da história. Porque Jesus ele queria ser visto como homem e também como Deus. Ele queria ser visto como filho de Maria e como filho de José, mesmo tendo sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era filho do homem porque ele foi homem como qualquer um homem foi. Só que ele foi um homem que não tinha pecado. Ele foi um homem. Ele era o verbo que se fez carne. Interessante que a humanidade de Deus, de Jesus Cristo, nas épocas seguintes, já na época de João, começou a ser distorcida pelo grupo chamado gnosticismo, um ensinamento que ensinava que a salvação era baseada no conhecimento intelectual. Somente as pessoas que tinham um grau de conhecimento elevado, uma mente iluminada pelo conhecimento científico, filosófico, poderia ser salvo. Ensinavam que a carne era má e o Espírito era bom. Como Deus Pai e Espírito sendo bom poderia habitar em um homem que é carne e a carne é má? E essa heresia foi se espalhando no meio da igreja. Muitos ficaram confusos, não sabiam quem era Jesus, não sabiam quem era o Pai. E João começou a ensinar que no meio do povo os falsos profetas iriam
tentam se levantar, negando a humanidade de Jesus. Mas eu quero te falar, querida, embora Jesus tenha nascido de uma mulher, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que Jesus transforma, que Jesus é Deus, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é Jesus para você? O nosso Jesus, Ele não está crucificado no madeiro. O nosso Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Quem é Jesus para você? Ele é apenas um mestre, é um rabino. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador, Ele é o libertador, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Verbo, Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão da vida, Ele é a fonte de água viva, Ele é a rocha viva, Ele é Jesus, e no nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem é Jesus para você? É apenas um mito? Quem é Jesus para você? Eu quero compartilhar com vocês, querido, nessa noite, sobre o nome de Jesus. Eu quero falar do nome mais precioso. O nome de Jesus é o nome de Jesus que cura, é o nome de Jesus que liberta, é o nome de joelho, é o nome no qual Satanás ele treme. Querido, em primeiro lugar, se tudo indica que o mar não está para peixe, mesmo assim Jesus reservou para você uma pesca maravilhosa. Fala para quem está do teu lado assim, me ajuda. Se o mar não está para peixe, Jesus reservou para você uma pesca maravilhosa. É assim que funciona, amados. Quando Jesus ele chega na Galileia, a multidão vinha ao seu encontro, a multidão apertava Jesus e pela primeira vez a multidão estava jogando Jesus para dentro da água. E de repente Jesus ele observa dois barcos. Os pescadores já estavam lavando as redes. Creio eu que eram ali Pedro, Tiago, João, André. Creio que esses homens passaram a madrugada toda pescando. 3 horas da manhã estavam pescando. É a quarta vigília da noite. E eles não pescaram nenhum peixe. O mar não estava para peixe. Sabe por que os pescadores gostam da noite? Porque à noite os peixes ficam mais ativos. E eles vêm à superfície. E na superfície é mais fácil lançar a rede e pegar os peixes. Eles estavam frustrados, desanimados, desapontados, porque não conseguiram apanhar o alimento, o sustento diário. É assim que acontece com um chefe de família desempregado que acorda cedo com o currículo na mão, ele vai, ele bate e as portas fechadas, ele vai para a entrevista e ele é reprovado na entrevista, ele se empenha ao concurso e não passa, ele fica desanimado, ele fica frustrado. O mar não estava para peixe, mas Jesus fala para você, querido, não desanima, não desista, persista. O mar não estava para peixe, mas eles sabiam quem era Jesus. Pedro, anteriormente, Jesus tinha visitado a casa da sogra de Pedro e tinha curado a sogra de Pedro. Então Pedro sabia quem era que estava falando com ele. Pedro sabia muito bem quem estava pedindo o barco emprestado. Era o Filho de Deus, era o Filho do homem, era o Messias. Porque a sogra de Pedro estava doente, Jesus curou a sogra dele. Aqueles homens ali, João, Tiago, André, já tinham visto alguns milagres de Jesus. Mas até então esses homens não tinham se doado ao trabalho evangelístico. Eles continuavam pescando, eles eram pescadores. Ainda não tinham sido transformados em pescadores de homens. Eles conheciam Jesus de ouvir falar, de contemplar os milagres, mas não tinham vivenciado uma experiência. É por isso que o milagre
Só nós mesmos podemos explicar e justificar o nosso chamado, as nossas experiências. Pedro precisava de uma experiência diferente. Ele pensava que ia chegar em casa com a bolsa vazia. Mas quando você entrega algo a Deus, Ele vai te devolver algo também. Porque aqueles homens tinham de melhor naquele momento o barco. As redes já tinham sido lavadas. Então eles cederam os barcos. E Jesus começou a pregar para a multidão. E toma-lhe mensagem, e toma-lhe mensagem. Eu posso imaginar Pedro, Tiago, João, André sentado cabisbaixo, pensando qual a desculpa que daria quando chegasse em casa, pensando na conta de luz, na conta d'água, na prestação do carro, na escola da criança. Imagina o sofrimento desses homens sentadinhos lá. Acabou o vale transporte, eles não tinham nem comer no trabalho. Embora era pertinho ali no Mar da Galileia, né? E Jesus só de vocês estão guardados. Vocês me deram o melhor, eu vou dar o melhor para vocês. Quando você dá o melhor para Jesus, Ele devolve 2 vezes mais. Ele sempre devolve além daquilo que você necessita. Ele dá além daquilo que você imagina ter. Guarda no teu coração, querido. Se Jesus mandar você lançar a rede, lance a rede. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu no versículo número 4. E quando Jesus acabou de falar, Ele disse a Simão: vai para o alto mar. Ele passei a noite toda pescando. Será que ele não sabe que pela manhã, com agitação aqui, os peixes não ficam na superfície, eles ficam nas profundidades do mar? Aí ele vai lá: lançai as vossas redes para pescar. Olha a afirmativa de Jesus: lance a rede para pescar. Querido, se Jesus mandar você lançar a rede, lance a rede. Preste atenção nessa frase: você é o alvo de Jesus nesta pescaria. Sabe qual era o alvo de Jesus naquela pescaria? Os discípulos. Mas os discípulos precisavam dos peixes e Jesus precisava dos discípulos. Quando você dá aquilo que Jesus te pede, Jesus te dá aquilo que você necessita. Jesus está pedindo o teu coração, dá o teu coração, e Ele vai dar aquilo que você necessita: paz, alegria, felicidade e, em consequência disso, a prosperidade. Dá aquilo que Ele te pede, que Ele está te pedindo. Jesus pediu: me dá o barco, lance a rede para pescar. Dá o teu coração para Jesus, Ele vai te dar aquilo que você necessita. Amém? Versículo 8. No versículo 5, 6 e 7, a Bíblia vai dizer que eles pegaram os maiores peixes que existiam no mar, ao ponto da rede romper-se, ao ponto deles pedirem ajuda aos barcos vizinhos, porque a quantidade de peixe era tão grande que o barco estava afundando. Uma bênção além da medida concedida por Jesus na vida daquele que dá o seu melhor a Ele. Dê o seu melhor e Ele vai dar a você 2 vezes mais. Amém? Ele vai te dar em boa medida, recalcado, transbordante. O barco começou a afundar e eles gritaram: ei, nos ajude! São muitos os peixes! Houve um milagre da multiplicação dos peixes. Guarda essa segunda frase: Deus deseja multiplicar a sua semente para muito mais do que você necessita. O que você necessita? O que você tem semeado no mundo espiritual, você vai colher no mundo espiritual. A nossa colheita é de acordo com a nossa semeadura. Os discípulos, que até então não eram discípulos, Jesus chama de Simão: me empreste o barco. Era o que eles tinham de melhor. O barco era a ferramenta de trabalho deles.
O barco era o que eles tinham de melhor para sobreviver. Quando você entrega o que você tem de melhor ao Senhor, Ele te devolve além daquilo que você necessita. Isso é um princípio espiritual. Quando você retém, você deixa de receber. E você vai interpretar a minha fala nas áreas da sua vida que precisa ser consertada. Se você quer receber amor de alguém, semeie amor. Se você quer receber compreensão, semeie compreensão. Se você quer atenção, semeie atenção. Se você quer carinho, semeie carinho. Não importa o sentimento que você queira, semeie primeiro no coração do outro e receberá 2, 3, 4, 5 vezes mais, de acordo com a vontade de Deus. Caráter, personalidade alinhados à vontade do Pai. Resultado final, multiplicação. Bênção sem medidas. No versículo 10 ao versículo 11. E de igual modo, olha só, também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. A palavra pescador aqui no texto original significa pegar algo vivo, porque nem sempre na pesca você consegue trazer o peixe vivo, porque as redes acabam maltratando o peixe, ou até mesmo matando ou mutilando o peixe. Mas a palavra pescador no texto original significa pegar algo vivo. Você foi chamado por Deus para trazer pessoas para serem restauradas, para serem curadas. Jesus, Ele usa a pesca maravilhosa para fazer de Pedro, Tiago, João e André pescadores de homens. Sabe essa escassez que você está passando? Eu tenho certeza que Deus vai te dar além do que você necessita. Amém? Como está o mar aí para você, querido? O mar está para peixe, sim ou não? Gente, o mar está para peixe, sim ou não? Amém ou não amém? Então, se Jesus mandar, lança a tua rede ao mar. Se Ele mandar você para ir para o alto mar, vai para o alto mar e lança, porque debaixo da palavra de Deus você vai pegar o peixe. Sabe quem é o peixe que você está querendo pegar? De repente é o teu esposo para Jesus, tua filha, teu filho. Quem é o peixe que você quer pescar? Qual é a rede que você tem lançado? Vamos lá! Segundo milagre de Jesus no mar da Galileia. Fala para quem está do teu lado aí, me ajuda, gente. Tem gente dormindo aí. Se tudo indica que o barco vai afundar, Jesus tem todo o poder para acalmar a tempestade. Agora você vai falar bem bonito, tá? Bem forte, com convicção, para que a pessoa que esteja ao teu lado acredite. Mas fala para a tua esposa e a tua esposa fala para você bem forte. Fala assim: se tudo indica que o seu barco vai afundar, Jesus tem todo o poder para acalmar a tempestade. Amém? Meu querido, se o teu barco parece que vai afundar, a Bíblia nos garante que Jesus tem todo o poder para acalmar essa tempestade. Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo de número 27. Esse milagre ele aconteceu também para mostrar que Jesus ele tem poder sobre o mundo natural. Naquele momento em que o barco dos discípulos estava em alto mar, o mestre estava dormindo e aproximadamente 300 barcos estavam também em alto mar. Pelo fato do mar da Galileia ficar numa região cercada de montanhas, sempre um vento que vem por trás da montanha fazia com que as ondas do mar ficassem altas e fora do controle. O mar da Galileia era um mar que
alternava muito. Então naquele momento os discípulos foram apanhados de surpresa. Só que Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava cansado. A tempestade surgiu de repente. Sabe quando acontece uma tempestade na nossa vida? Quando a gente não espera. Sabe quando você tem a certeza que Jesus está contigo? Que Jesus sempre falou no teu coração? Sabe quando você acredita que Jesus te ama? Que Jesus já te perdoou o teu pecado? Mesmo assim vem uma tempestade de repente. E a tua cabeça ela fica girando. Você perde o rumo da vida. Isso acontece com muita gente. É chamado vento contrário. É aquele vento que ao invés de te empurrar, ele te joga para trás ou lança o teu barco de um lado para o outro. É um vento contrário que às vezes assola o barco do cristão. E muitos cristãos, mesmo sabendo que Jesus está no barco, ele perde o controle. Foi o que aconteceu com os discípulos. No contexto do texto bíblico, a Bíblia diz que eles começaram a gritar, a clamar por socorro. Sabe por quê? Porque eles estavam abalados. A fé daqueles homens não tinha sido desenvolvida. Era uma fé imatura, era uma fé infantil, era uma fé de iniciante, era uma fé que acreditava só naquilo que eles poderiam enxergar e palpar. Talvez fosse uma fé concreta, não era uma fé sobrenatural. Existem pessoas assim que sabem que Jesus está no barco, mas que ainda não têm uma fé concreta, uma fé sobrenatural. E Jesus vai dizer que eles são homens de pequena fé, verso de número 26, e disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? É o que Jesus está falando para você aqui nessa noite. Não tema. Esse homem de pequena fé era um homem que carecia de confiança, era um homem que confiava pouco, eram homens que tinham uma fé subdesenvolvida, eram homens que careciam de uma experiência no meio da tempestade para sentir o poder de Deus na sua própria vida. Às vezes, penso eu que Jesus permite que uma tempestade se levante na vida do povo de Deus, para que o povo de Deus desperte desse sono, para que o povo de Deus entenda que Ele sempre esteve no barco contigo. Às vezes Jesus permite que um vento contrário assole o barco, para que você desenvolva a tua fé e cresça na fé. Eu quero falar para você que está me ouvindo, me assistindo, não importa onde você esteja, querido, mas saiba de uma coisa: Jesus quer ampliar e despertar a tua fé. Eu quero te dizer que mesmo que o barco pareça que vai quebrar, Jesus não vai permitir que isso aconteça. Foi o que aconteceu com Paulo, quando estava sendo levado para Roma como preso. Uma grande tempestade assolou o barco, aquela embarcação. Os soldados estavam desesperados, estavam preocupados com o que iria acontecer com aqueles presos, homens perigosos. Mas o que Paulo tinha feito de tão errado para ser preso? Simplesmente porque ele defendia uma fé evangélica, uma fé em Jesus. E por defendermos uma fé genuína em Jesus, às vezes pagamos um preço. Somos criticados, somos perseguidos, somos avaliados a todo instante. Mas Paulo pagou um preço. E naquela embarcação, quando o vento bateu forte, o vento contrário, o Espírito Santo de Deus falou ao coração de Paulo: olha, Paulo, eu estou entregando nas tuas mãos essa embarcação. E eu quero falar para você que está aqui nessa noite, que está sendo assolado pelo vento contrário: Deus, Jesus, está entregando a embarcação da tua família nas tuas mãos. Mas seja um homem de fé, não tenha uma fé subdesenvolvida, amadureça a tua fé, cresça na tempestade. E o Senhor falou a Paulo que nenhuma daquelas pessoas que estavam no barco iriam perecer. Querido, mesmo que você seja lançado no mar, mesmo que você esteja lançado no mar e não saiba nadar, você vai chegar do outro lado, nem que seja agarrado naquilo que sobrou da embarcação, porque foi assim que Paulo chegou. Paulo chegou agarrado no que sobrou da embarcação, mas nenhuma vida pereceu no mar. E você não vai perecer no mar, nem você
pastor, meu casamento acabou, meu filho não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito. Homem de pouca fé, desenvolva a tua fé através da tempestade. Interessante que, presta atenção na frase, fala para quem está do teu lado: você é o alvo de Jesus no meio desta tempestade. Repita também para ele assim: Deus deseja usar essa tempestade para lhe ensinar que Ele tem todo o poder. Amém? Então, querido, deixa o vento bater no teu barco, ele não vai afundar. Ele não vai afundar. Olha o que eles disseram no versículo 27: que homem é este que até o vento e o mar obedecem? Quando a tempestade acalmou, os discípulos ainda atônitos olharam, parecia que não conheciam Jesus. Olha o que eles falaram: que homem é esse que até o vento e o mar obedecem? Será que eles não sabiam que aquele homem era o Filho de Deus? Era o próprio Deus que estava no barco. Tem muitas pessoas que esquecem que servem ao Deus vivo, esquecem que um Deus que tem todo o poder, esquecem que servem um Deus que é o dono do ouro, o dono da prata e de todas as coisas. Que Deus é esse que você serve, querido? Que você tem se escondido, tem se afastado das suas responsabilidades. Terceiro milagre de Jesus no mar da Galileia. Me ajuda, por favor. Fala para quem está do teu lado, mas fala com fé. Fala assim: olha, se tudo indica que você vai se afogar, Jesus é capaz de fazer você andar sobre as águas. Amém? Agora você passa um pouquinho e vai para Mateus capítulo 14. O capítulo 14 é um capítulo lindo. É um capítulo que narra a morte de João Batista. Logo em seguida, Jesus ele faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Ali Jesus, através de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus ele alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse milagre no mar, quando Jesus anda nas águas, mostra mais uma vez o poder que Jesus tem sobre a natureza. Interessante que após realizar a multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão continuou a apertar Jesus. E Jesus, preocupado com o que a multidão falava, a multidão queria colocar Jesus como rei, e Jesus, mais uma vez, ele sai e vai ao monte para orar. E orienta os seus discípulos para que pegassem o barco e saísse daquela região. Eu posso imaginar como os discípulos ficaram se questionando: olha, como Jesus vai se encontrar conosco? Não tem outro barco, não tem mais nenhum barco, só tem esse barco, como ele vai chegar? E eles foram, Jesus mandou eles irem à frente, e Jesus foi para o monte orar. Terminando de orar, Jesus desceu o monte e já era de madrugada. E de repente, o mar ficou revoltado novamente. O mar ficou revolto. Só que dessa vez, Jesus não estava no barco com os discípulos. Creio eu que Jesus estava testando mais uma vez a fé do povo. Porque anteriormente, na outra tempestade, Jesus estava no barco e chamou aqueles discípulos de homens de pouca fé. Jesus queria ensiná-los uma experiência sobrenatural sobre controlar os seus medos e as suas ansiedades e ter o entendimento de que ele era o Messias. Só que Jesus deixou eles sozinhos, para que eles agora vivessem essa experiência a sós com Deus. Você já teve um momento a sós com Deus? Quando aquela pessoa que sempre orou por você, quando aquela pessoa que sempre te socorreu quando você ligava, quando você procurou aquela pessoa que sempre te ajudava na hora mais difícil, ela não estava. Foi assim que os discípulos se sentiram. Morreremos aqui. Jesus não está no barco, mas Jesus queria que eles
pessoas cristãs que depositam um no outro uma determinada fé, que tem aquela matriarca da família. Sabe qual é aquela matriarca? Aquela que ora por todo mundo, aquela matriarca que as pessoas focam nela a salvação. Está quase virando santa, é santa, mas as pessoas não têm uma fé individual, mas só entendem uma fé coletiva, uma fé focada numa pessoa, não conseguem desenvolver a sua própria experiência com Deus, de orar para Deus reverter uma situação negativa. Jesus queria despertar neles essa fé. Então Jesus, sabendo da dificuldade daqueles homens, Jesus ele vai ao encontro. Repita para quem está do teu lado assim: olha, meu irmão, você é o alvo de Jesus quando estiver enfrentando o vento contrário. Querido, olha, versículo 24 do capítulo 14 diz: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Com o vento a contrário, é impossível navegar, ainda mais 3 horas da manhã. Você não enxerga nada. Olha o que diz no versículo seguinte: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Quando Jesus percebeu que os discípulos, porque Ele é Deus, Ele é presciente, eu creio que Jesus entendeu: olha, mais uma vez, esses camaradas não souberam resolver os seus problemas sozinhos. Eu vou ao encontro dele. Eu quero falar para você, querido, se você ainda tem uma fé pequena, se você ainda tem uma fé subdesenvolvida, Jesus não vai te abandonar. Ele já está indo ao teu encontro. Eu quero te dizer que não é um fantasma, não, é Jesus andando sobre o mar. E os discípulos gritaram com medo: é um fantasma. E Jesus disse: não é um fantasma, sou eu, Jesus, eu vim salvá-los. Interessante que de todos que estavam no barco, somente Pedro havia aprimorado a sua fé. Somente Pedro aprimorou e desenvolveu a sua fé baseado na experiência anterior. Tanto é que Pedro, ele foi ousado, ele falou: se és tu, Jesus, me faz ir ao teu encontro. Qual pessoa que não tivesse uma fé aperfeiçoada teria coragem de andar sobre as águas? Pedro foi o único que desenvolveu a fé ao ponto de acreditar que poderia andar sobre as águas. É um ponto de vista sobre esse texto que muitos não percebem. Pedro afundou, mas ele foi o único que acreditou que Jesus poderia fazer andar sobre as águas. O que você acredita que Jesus pode fazer na tua vida? Você acredita que Ele pode te tirar dessa situação? Então comece a andar sobre as águas e diga: se és tu, Jesus, me permita ir ao teu encontro, me permita te abraçar. Mas saiba de uma coisa: não deixe o vento tirar o teu foco de Jesus. Porque quando Pedro começou a andar sobre o mar, Pedro em um momento, Pedro ele se assustou com o vento. E quando você se assusta com o vento contrário, você desmorece a fé. E a Bíblia diz que Pedro começou o quê? A afundar. Repita comigo assim: Deus deseja caminhar comigo durante a tempestade, se necessário for. Ele vai andar sobre as águas e estender as mãos quando me faltar fé. Não que tivesse faltado fé no coração de Pedro naquele momento, mas Pedro tirou os olhos de Jesus.
E quando na tempestade, ou quando dentro do vento contrário, numa situação de vento contrário, nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a naufragar, começamos a afundar. Em primeiro lugar, os discípulos falaram ao fantasma, mas Pedro acreditava que é Jesus. E eu quero comprovar se é Jesus. Mais uma vez, olha o que diz no versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Se você andou até aqui, por que você ainda tem dúvida no coração? Querido, querida, se você ainda está na presença de Deus esses anos todos, por que você ainda tem dúvida? Homem ou mulher de pouca fé, se Ele já te tirou do lamaçal do pecado, se Ele já apagou e esqueceu todas as tuas iniquidades, Ele pode fazer muito mais por você. O fato de Pedro ter tirado os olhos de Jesus, a preocupação com as ondas, Pedro vacilou a fé. Mas depois Pedro ele disse: Senhor, socorro. Socorro, Senhor, me ajude. E ele clamou: Senhor, salva-me. Essa deve ser a tua declaração nessa noite. Esse deve ser o teu clamor, povo de Deus. Povo de Deus, esse deve ser o teu clamor: salva-me, Senhor, porque eu tirei os olhos de ti, as ondas estão me afogando. Salva-me, Senhor, segura-me pela mão. Olha o que diz no versículo seguinte: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se todos agora, os que estavam no barco, e adoraram, dizendo: olha a declaração deles, olha a afirmação deles, Daniel. Depois de terem visto a multiplicação dos pães, eles ainda tinham dúvida. Olha o que eles disseram: verdadeiramente é filho de Deus. Como pode 12 homens que caminharam com Jesus, que viram milagres, ainda tinham dúvida no coração? Eles precisaram enfrentar a morte para acreditar que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. O que você está esperando para acreditar que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus? O que você está esperando? Grita por socorro nessa noite. Só depois de uma tempestade eles puderam afirmar: verdadeiramente és filho de Deus. Será que você ainda tem dúvida que Jesus é o Filho de Deus? Será que você ainda tem dúvida que Ele é o Filho do homem? Será que você ainda tem dúvida que Ele é o Messias? Será que você tem dúvida que Ele é o autor e o consumador da tua fé? Será que você tem dúvida de que Ele é o teu Senhor? E se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, esse Jesus que fez milagres no mar, Ele quer te salvar nessa noite. Se você quer viver as experiências que os discípulos vivenciaram, infelizmente existem muitos cristãos que ainda não podem declarar que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, porque estão sendo maltratados dia após dia pelo vento contrário. O fato de ser discípulo não caracterizava que eles tinham uma fé genuína, porque enquanto você oscila, enquanto você não tem uma firmeza, você não tem a convicção de que Ele é verdadeiramente Filho de Deus. Porque quando nós temos a convicção de que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, eu não vacilo. Pode vir o vento contrário que for, a minha fé não é abalada. Ficar triste, chorar é comum a todos, isso é sentimento. Mas apostatar da fé, afastar-se da fé, quem conhece que Ele é verdadeiramente Filho de Deus não faz isso. Por
isso que eu quero fazer um convite agora para você que ainda não teve o privilégio de receber Jesus como Senhor e Salvador. Você que ainda não tem a honra de ter Jesus no teu barco. Você que ainda não teve o privilégio de andar sobre as águas. Não andar literalmente, mas eu falo espiritualmente. Quantos nessa noite querem receber Jesus como Senhor e Salvador? Alguém aqui nessa noite que quer ter a vida transformada pelo poder que há no nome de Jesus, receber a cura em todas as áreas da vida, porque isso é vontade de Deus, curar. Mas não seja homem ou mulher de pequena fé. Quantos nessa noite querem receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão, onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém nessa noite? Glória a Deus, Niquinha. Que Deus te abençoe, Niquinha. Eu quero 10 abraços da Niquinha agora. 10 abraços. Vamos embora, gente. 10 abraços da Niquinha. Vamos embora. 10, 11. Vamos embora. Quero 10 abraços da Niquinha ali. 10. Se passar de 10 não tem problema. Agora todo mundo que abraçou a Niquinha, traz a Niquinha aqui na frente. Quem quer receber 10 abraços também? Mais alguém quer receber Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Mais alguém? Mais alguém quer receber Jesus nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Mais alguém quer receber Jesus nessa noite como Senhor e Salvador? Vem cá. Isso, vem cá, Nádia. Que alegria, Niquinha. Meu Deus do céu, você tem noção. Que alegria. Niquinha, fica de frente para a igreja. Você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador? Amém. Fica aqui lá dentro. Além da Niquinha, mais alguém nessa noite quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão. Vem cá pro louvor. Vamos cantar essa música se o Senhor pode chegar. Segunda pergunta. Existe alguém entre nós que está afastado do Evangelho, desviado do Evangelho e quer se reconciliar nessa noite? Levante a sua mão que você estiver. Eu quero orar por você. Alguém que quer voltar para Jesus? Olha, você não tem noção, Niquinha, na festa que está no céu hoje. Quando um pecador se arrepende, eu tenho certeza que muitas pessoas que te amam, da tua família, que se estivesse aqui hoje, estariam muito felizes. Mas eles vão saber. E está registrado lá na filmadora. Eles vão poder contemplar esse momento. E antes de cantar, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Eu quero ministrar sobre a vida da Niquinha, que atravessou o mar, andou sobre as águas, e pela fé ela vai ver a multiplicação dos peixes, e a tempestade vai acalmar, mesmo que o vento contrário venha assolar, ruim enquanto Jesus está no barco, o barco não quebra não, querido. Deus, em nome de Jesus, quero te louvar pela vida da Niquinha, a nossa irmã em Cristo. Hoje tem uma